Amados irmãos e irmãs, hoje sábado, 18ª semana do tempo comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. No Santo Evangelho de hoje, um homem se aproxima de Jesus e lhe suplica que faça pelo seu filho o que os seus discípulos não conseguiram fazer, ou seja, expulsar dele um demônio. E os discípulos então depois perguntam ao Senhor por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus responde: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Fé demasiado pequena. Foi esta a causa do fracasso dos discípulos do Senhor naquela situação e naquele tempo. E é também a causa do fracasso dos discípulos do Senhor do nosso tempo. O que significa ter uma fé demasiado pequena? Vejam bem, como a semente de mostarda, uma vez plantada na terra, deve crescer e se desenvolver como qualquer outra semente, nossa fé, uma vez plantada em nossa alma pelo batismo, deve também crescer e amadurecer. Mas ocorre que a fé foi plantada no coração de tantos cristãos, porém, permanece ainda demasiado pequena. E isso não é normal. É uma doença chamada deficiência de fé, ou simplesmente falta de fé. E, meus irmãos, há muitos séculos, essa doença da falta de fé já virou pandemia na igreja, muito pior do que a pandemia do coronavírus. E quais são os sintomas dessa doença da falta de fé? O primeiro sintoma: ausência ou deficiência na vida de oração. Quem não reza ou reza pouco, certamente está doente em sua fé. Uma fé forte e saudável é expressa pela prática diária e constante da oração. O segundo sintoma dessa doença é a falta de conversão. Quem diz crer, mas continua o mesmo pecador miserável de sempre, não avança em seu caminho de conversão, está doente em sua fé. E o avançar do nosso caminho de conversão é medido principalmente pela nossa capacidade de amar e de perdoar. Diz São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus. O que significa: quem não ama não tem fé. O terceiro sintoma dessa doença é a falta de coragem no meio dos sofrimentos. Uma vez, os discípulos do Senhor estavam no barco e ele estava com eles, porém dormindo. E uma grande tempestade parecia querer afundar o barco e eles, com muito medo, acordaram o Senhor e ele lhes repreendeu, dizendo: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Por isso, meus irmãos, o medo e o desespero em meio às tormentas e aos sofrimentos da vida são um sintoma de falta de fé. Então, pior que a pandemia do coronavírus é a pandemia da falta de fé. O coronavírus não faz a nossa alma perecer, mas a falta de fé sim.
Por isso, se você se identificou com um ou mais dos sintomas que aqui eu falei, corra para o médico dos médicos, que é Jesus. Preferencialmente, vá muitas vezes ao consultório dele, chamado Capela do Santíssimo, e peça-lhe insistentemente que ele cure e livre desse mal. E a cura começa justamente aí, na oração, na adoração, no contato íntimo com o Senhor. Rezemos: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé.